Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos bater um papo no Mete Marra sobre moral, ética e os bons costumes que a gente tem ouvido falar tanto. Para começar, eu queria te perguntar se você sabe o que é moral, se você sabe o que é ética, se você já ouviu esses termos, moral, ética, bons costumes. Já ouviu? Provavelmente sim, né? Você já ouviu, Natália? Já. Eu separei aqui, pesquisei no dicionário online, o significado de moral e o significado de ética, para não passar para vocês o que eu acho que é moral ou o que eu acho que é ética. Ética, ele é um nome feminino e na filosofia é a disciplina que procura determinar a finalidade da vida humana e os meios de alcançar, preconizando juízos de valor que permitem distinguir entre o bem e o mal. Princípios morais porque o indivíduo rege a sua conduta pessoal ou profissional, moral, ciência da moral. Tipo aquele código de ética da medicina, por exemplo, que todo mundo conhece. Antiético, um médico dá em cima de você enquanto ele está te atendendo, né? Porque a ética diz que ele é um profissional e ele tem que agir como um profissional. Tô dando um exemplo bem ridículo, mas só pra gente entender no popularzão o significado de ética. A ética está muito ligada às profissões, né? Cada profissão tem lá seu código de ética, mas a ética também está no nosso dia a dia. Às vezes quando a gente faz alguma coisa ou deixa de fazer, a gente ouve, nossa, mas essa mulher não tem ética, olha o que ela fez. Então a ética está ligada tanto à moral quanto aos bons costumes. E a moral, deixa eu abrir aqui, moral. Opa, cadê a moral, gente? Perdi a moral. A moral ela pode ser nome feminino, nome masculino ou adjetivo de dois gêneros. Vamos para o feminino. É um conjunto de convicções e dos costumes que determinam a conduta de um indivíduo ou de um grupo social. É um conjunto de normas de conduta consideradas mais ou menos absoluta e universalmente válidas. Filosofia é o domínio da filosofia que se ocupa dos problemas relativos à conduta do homem na sua vida pessoal e na sua vida social. Teoria geralmente considerada normativa do dever e do bem. Tratar sobre o bem e o mal. Sistema particular de ética, como ela está ligada à ética. É aqui eles citam estoica, cristã, kantiana, existencial, etc. E aí eles até colocam um link para você ver o que é ética. No masculino, é conjunto das funções psíquicas, conjunto dos fenômenos da vida mental, proposição à vida do corpo, estado de espírito, disposição individual ou coletiva, da depressão profunda à confiança plena para enfrentar desafios ou dificuldades. E o adjetivo de dois gêneros é referente aos costumes, ao psiquismo, à moral ou à ética, que é de ordem espiritual e tem valor espiritual, os valores morais, que é conforme as regras da ética, aquela primeira lá, que respeita ao estudo filosófico do bem e do mal. Ou seja, tudo isso está relacionado ao bem e ao mal, à divisão de bem e de mal. Mas o que tem relação com a religião? Então, a gente vive num país laico, ok? Mas para algumas religiões, elas falam o que é moral, o que é certo e o que é errado. Como a moral está ligada ao que é certo e o que é errado, o que é o bem e o que é o mal, porque bem e mal, bem significa que está certo, mal significa que está errado. Algumas religiões, não, na verdade, acho que todas as religiões falam sobre a moral do bem e do mal e do que é certo e do errado. Entendi. E aí o que acontece? A gente está vivendo um momento delicado, não só no Brasil como no mundo. As pessoas estão enfrentando problemas reais, as pessoas estão sofrendo consequências de várias coisas, as pessoas estão lutando por melhorias, por direitos, por alcançar liberdade. Em contrapartida, existem pessoas que trazem essa moral e essa ética e esses bons costumes para a sociedade. Jéssica, mas a gente não precisa de moral, ética e bons costumes? Não, é claro que a gente precisa de moral, né? A gente precisa ser um bom cidadão, a gente precisa andar conforme as leis, a gente precisa buscar o que é certo, mas olha só que contraditório. O que é certo? O que é certo para mim
não é certo para você. Então a linha que separa essa moral, que separa essa conduta, né, de ser um cidadão, uma pessoa de bem, de ética e bom costume, ela é muito fina, ela é muito estreita, porque, por exemplo, eu como uma pessoa umbandista, tenho uma visão de vida, uma visão de certo e de errado, e a pessoa lá que é cristã tem uma outra visão. O que a gente vê é que nós acreditamos em Deus e que nós temos uma religião a seguir, temos as nossas crenças a seguir, mas temos as nossas diferenças, né? E o que a gente tem nesse meio também, que é uma linha tênue e que deve ser utilizada. O respeito, independente da religião dela ou independente da minha religião. Nós vivemos dentro de um mesmo país e devemos respeito mútuo e devemos saber também que vivemos num país laico, onde a liberdade religiosa deve ser respeitada e eu não devo interferir na individualidade dela, nem ela na minha individualidade, até porque a partir do momento que os nossos conceitos de vida e as nossas opiniões, né, que o mundo vai estar repleto, começam a interferir na vida do outro e pode ofender ou prejudicar a vida do outro, isso pode ser um crime, isso aí não sou eu que estou dizendo, é a Constituição que está dizendo, é uma pena que a nossa lei seja tão falha, porque se ela não fosse, as pessoas já estariam aí pagando o preço das coisas que ela dizem tanto em prol dos bons costumes, da moral e da ética, que muitas vezes lhes falta. O que a gente precisa saber dentro disso tudo? Que a moral, a ética, os bons costumes, ela está muito relacionada a grupos sociais, a sociedades e a culturas, tá? Determinada cultura pensa de uma maneira, determinada cultura pensa de outra, e muitas vezes grupos. O Brasil é um país muito grande, então a nossa diversidade cultural é riquíssima e isso é encantador. Pelo menos deveria ser encantador, né? Mas o que vem acontecendo na humanidade de uma forma geral é a gente pegar a nossa bagagem de moral, a nossa bagagem de ética daquilo que a gente acredita, que está rodeado aqui, ó, dentro de um universo bem pequenininho, que é o nosso umbigo, e levar para outras realidades, e estender a outras pessoas, e querer que essas pessoas vivam do jeito que a gente acredita que é certo. Ah, Jéssica, mas você, como uma pessoa assumida, casada com uma mulher, quer impor que o meu filho saiba que é isso, eu não quero impor. Mas eu, como uma pessoa, como humana, sugiro que sim, que você ensine ao seu filho que as diferenças existem, para que ele não cresça dentro de uma bolha e depois descubra que o mundo não é aquela bolha, né? Que fora da casa dele existem outras pessoas, existem outras culturas. É a mesma coisa que eu pegar os meus futuros filhos e ensinar para eles que a Umbanda é a verdade absoluta, e aí de repente ele cresce e cria uma paixão absurda pela Ásia. E aí ele vai para a Ásia e descobre que, na Ásia ninguém é umbandista, as pessoas são budistas, as pessoas acreditam no Buda lá, as pessoas... E aí eles não vão respeitar. E é disso e nisso que a moral, a ética e os bons costumes cruzam. O que a gente precisa é abrir a nossa mente, abrir, sabe? Soltar um pouco a carga. Mas essas malas foi o que eu aprendi, vou levar comigo para sempre. Não, solta. O que você aprendeu, você pode repassar, isso é legal. Você pode compartilhar, mas você não pode exigir do outro. Exigir não. Primeiro que você se fecha para novos aprendizados e você não dá a chance de conhecer o outro. Você fica tão preso naquele conceito, naquele pré-conceito que você tem do outro, que você não se dá a chance de conhecer grandes seres humanos, pessoas incríveis, culturas incríveis, sabe? Aprender de fato sobre outras pessoas. Tem vídeos meus que eu assisto hoje que eu não gosto. Eu não falaria da mesma maneira, porque a Jéssica de 2014 não é a Jéssica de 2018. Por que não é? Porque eu aprendi, porque eu passei por transformações, eu conheci pessoas, eu conheci novas culturas e de repente minha visão mudou sobre várias coisas. Então eu faria um vídeo que eu fiz há 2 anos atrás de uma maneira diferente. Porque eu mudei. Mas por que eu mudei? Porque eu estou apta à mudança, estou apta a atendimento. Não é porque eu sou uma pessoa que fui criada livre de vários preconceitos graças à minha mãe, que eu entendo tudo. Não, tem muita coisa que eu tenho que exercitar minha mente, entender.
Mas eu respeito a individualidade do outro, até porque não interfere em nada na minha vida. Se a pessoa é uma boa cidadã, não tá roubando, não tá matando, não tá machucando ninguém, as festas que ela frequenta, com quem ela dorme, que ela gosta de escutar, não é um problema meu, né? Não tem por que eu ir lá, por exemplo, no perfil da pessoa comentar: olha, eu te respeito, mas é o pior argumento do ser humano, é o mas. É só eu não ir lá, porque é a vida dela. Enquanto ela estiver cumprindo os papéis dela na sociedade de cidadão, deveres e direitos, não muda em nada. Mas o que acontece? Dentro dessa moral, desses bons costumes, as pessoas pegam todos os preconceitos que elas carregam e despejam ali. Porque é muito mais fácil falar que é em prol da moral do que falar de fato: não, eu estou falando isso porque eu não gosto de você. Eu não gosto de você porque você é gay. Então é por isso que eu estou falando isso. Não tem nada a ver com moral. É só uma questão minha mesmo. Eu não gosto de você pelo fato de você se relacionar com outro homem. A internet deu coragem delas despejarem a opinião onde ninguém pede. E sempre, isso é a favor da moral. Isso é a favor dos bons costumes. Isso é a favor da ética. Porque na minha religião, parou por aí. A sua religião não interessa num Estado laico, onde não é doutrina. A nossa sociedade não é baseada em doutrinas religiosas. E não deveria ser. O problema da nossa sociedade é que, na prática, a lei é deixada de lado. Porque se fosse seguida a lei de fato, ninguém mais ia poder subir num planalto político para falar de Deus. E usar em nome de Deus. Porque aí é mais fácil você enganar muita gente. Então, a moral, a ética e os bons costumes está perdida. Porque quando você diz que é uma pessoa de moral, ética, bons costumes, é a favor da sei lá o que for, mas você mata a favor da moral, você ameaça a favor da moral e você xinga a favor da moral, quem tá sem moral é você. Sem moral nenhuma vou falar do outro, porque pera, você não é a pessoa dos bons costumes e aonde estão os seus bons costumes? Talvez isso para você seja bons costumes, mas é assustador. Vou dar um exemplo básico, tá? De diversidade dentro de uma mesma família. Eu sou de uma família que não é estruturada como uma família tradicional. Pra mim é super normal a família, mas ok. Mas a Nath é mãe, pai, filhos, é uma família lindíssima dela e é uma família super linda. Só que a Nath, como vocês sabem, ela é homossexual, certo? E ela também é um bandista. E tem uma tia dela que ela é evangélica e ela educou os filhos dela baseado no que ela acredita, ela vive de acordo com o que ela acredita, mas nem por isso ela desrespeita ou deixa de entender a forma de viver da Natália. Tudo bem, a Nath ela é um bandista, ela é homossexual, mas ela é minha sobrinha, eu a amo, vou continuar vivendo da maneira que eu vivo e ela vai continuar vivendo da maneira que ela vive. E assim seguimos a humanidade. Ela não chega na Natália e fala assim: olha, eu te amo, como eu já ouvi, acho isso péssimo. Porque Deus, ele ensinou a gente a amar o pecador, não o pecado. Amiga, entende uma coisa? Para mim existe um Deus, para você existe um Deus, para outras pessoas nem existem. E ainda assim você tem que respeitar essas pessoas. Esse discurso de eu amo o pecador, mas não amo o pecado é ridículo. Porque quem é religioso sabe que não existe pecadinho e pecadão, né? Todo mundo que é religioso sabe que todo mundo peca, que todo mundo é pecador. Mas não, as pessoas elas usam só o que é conveniente para condenar os outros. E isso não é só no lado religioso. Isso é dentro da moral, da ética e dos bons costumes. Sim. A gente tem que lembrar que a moral é baseada no que você vive. E a minha moral é baseada no que eu vivo. Eu não posso pegar um comprimido e enfiar na sua goela, nem você pode pegar o seu comprimido de moral e enfiar na minha goela, e a gente vai viver igual. E aí quando você sai da casinha e começa a viajar e conhecer outras culturas, outras pessoas, você descobre que no mundo existem pessoas incríveis, que fazem coisas que você jamais faria, como eu vejo aqui, que elas continuam sendo incríveis, porque são boas pessoas, porque ajudam outras pessoas, e aí você descobre que nem religiosas elas são, que nem em Deus elas acreditam, mas elas ajudam outras pessoas, elas dão a mão a necessitados, e aí eu te digo, a favor de quem? Quando a pessoa ajuda a outra, ela não vai lá e fala: olha, eu estou te ajudando em prol da moral, da ética, dos bons costumes, eu estou te doando isso porque a moral, não.
você só vai lá e faz? Por que quando é para condenar alguém, você tem que citar a moral, a ética e os bons costumes? Seja você um cidadão de moral, ética e bons costumes e deixa que o outro seja o que ele quer ser. Se a sua sociedade estiver lutando para que você tenha segurança, para que você viva bem e para que as coisas sejam justas, não precisa interferir na individualidade do outro. Não é necessário mesmo. Não é. A gente literalmente precisa abrir a nossa mente para o aprendizado. A gente não precisa aprender até certa idade, achar que já aprendeu tudo, não, porque foi o que meu pai me ensinou, e morrer pensando aquilo. E a internet não está aí só pra gente usar a rede social e atacar os outros. A internet fornece pra gente livros gratuitos, artigos, boa, tava fugindo essa palavra, matérias de fontes seguras, documentários para quem gosta de ler, vídeos bacanas. A gente pode utilizar o nosso tempo aprendendo de fato tanta coisa para a gente parar de condenar e julgar outras pessoas dentro da nossa visão de mundo. Imagina só eu querer impor a minha visão de mundo para todo mundo. Não, eu acho que todo mundo tem o direito de viver. E além do meu achismo, na Constituição brasileira o direito à vida ele é uma lei pétrea. Lei pétrea, vou ensinar para vocês. Vem de pedra. É uma lei que você não mexe. Então, se todo cidadão tem direito à vida, não faz sentido discurso de ódio em nenhuma boquinha. Nenhuma boquinha tem que fazer discurso de ódio. E vou dizer mais. Eu acho, vejam bem, eu acho que políticos, antes de fazerem suas campanhas e antes de se candidatarem, eles tinham que fazer avaliações psicológicas. Porque o político ele tinha que perder o direito de se candidatar quando ele fizesse qualquer discurso de ódio. Porque a nossa Constituição Federal diz que todas as pessoas têm o direito à vida e devem ser respeitadas. Quando qualquer político discrimina ou desmoraliza ou maltrata qualquer ser humano, ele tinha que perder o direito de se candidatar. Eu sei que muita gente acaba se identificando com esses tipos de discurso por terem os mesmos preconceitos, mas deveria ser proibido. Sabe por quê? Porque a nossa Constituição não permite. E é isso que eu falo. O Brasil precisa de ensino, de educação e de leis que funcionam. Ah, precisa ter lei mais severa. Meu amor, a Constituição está repleta de leis maravilhosas. O problema é que elas não são colocadas em práticas. Não adianta ter mais leis se elas continuarem não sendo efetivas. Só vai ter mais lei lá, o livro só vai ficar com mais página, né? Então, assim, a moral, a ética e o bom costume não é a bolha que tá da porta da nossa casa para dentro. Enfim, tá? O que eu vejo como moral, você não vê como moral, mas dentro de uma sociedade, a gente tem que trabalhar para que todos, não é você, o seu filho, sua mulher, são todos, vivam bem, todos sejam respeitados. O mundo não vai bem, de verdade, não vai bem. Porque a gente tem que ser um instrumento de trabalho generoso, proveitoso e útil para que as outras pessoas possam se sentir melhores e mais confortáveis, ok? É isso, um beijo, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus, com o meu Deus se quiserem, com Deus se vocês quiserem, sem nenhum Deus se quiserem também, porque o importante é que a gente se respeite, que a gente entenda e compreenda as nossas diferenças. Então só fala pra eles, fiquem bem. Isso, fiquem bem. Fiquem muito bem. De preferência com a mente saudável e o corpo também. Rimou. Tchau.